Que bom que você decidiu falar sobre esse assunto. Muito bom. Eu tenho certeza que essa pergunta, esse assunto que você está trazendo, vai tirar dúvidas, esclarecer ou trazer alguns dos nossos irmãos para esse despertar. Então eu vou falar aqui, vou repetir a sua pergunta, porque as pessoas não vão ter acesso ao que você está falando, não é? Você me perguntou, você fez a pergunta, você disse que já há alguns anos atrás você começou a se sentir perturbado por vozes. Essas vozes, e no começo você confundia com pessoas, porque você ouvia, mas você não tinha certeza se era real, então acabava transferindo para pessoas próximas, e de repente você começou, depois de um tempo, começou a ter consciência que eram vozes que invadiam a sua mente, a sua cabeça, e que essas vozes interferem nas suas decisões, em coisas que você faz no dia a dia, elas te causam uma perseguição em vários aspectos da sua vida. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu já vou logo te perguntar, quero que você saiba que eu estou aqui de mãos dadas com você, você pode me interromper ou questionar, ok? A hora que você quiser. E se você me fizer alguma pergunta que eu não tenha resposta aqui agora no momento, eu providenciarei para você num outro momento, e eu espero que essa nossa conversa traga os nossos irmãos para despertar aqueles que se sentirem necessidade de se nutrir aqui nessa fonte, ok? Então vamos lá. Essas vozes ou essas interferências, elas aparecem para quem? Elas aparecem para você, sim. Mas esse você que observa que existem vozes, existe uma perseguição, existe uma perturbação, quem é? Quem é esse você? Se você percebe a mente sendo invadida, perturbada, então não é a mente, você não é a mente. Existe uma outra parte de você que percebe. Quem é essa parte de você que percebe? Essa parte que percebe as vozes ou as interferências, você acha que é o seu corpo ou é algo além do seu corpo? Você sente sensações no seu corpo. Você sente os ataques no seu corpo. Mas quem percebe esses ataques no corpo? Ok. Você define isso como uma parte, uma consciência. Exato. Existe uma parte de você, além da mente e além do corpo, que percebe esses ataques. Quem está sendo perturbado? Você pode encontrar essa pessoa que está sendo perturbada? A sua mente está sendo perturbada, exato. A sua mente está sendo atacada por essas informações, por essas vozes, esses pensamentos. Você pode encontrar esse ser que ataca a sua mente? Não, em alguns momentos você tem conversas, você tem diálogos, ok. Existe uma conversa. Você já percebeu que as vozes, elas vão e vêm? Você já percebeu que elas vão e vêm? Ou elas são constantes? Não, tem momentos que elas não estão aí. Sim. Então, algo em você permanece totalmente intocável, porque às vezes essas vozes não estão aí. Exato. Permanece sempre esse algo em você, esse espaço, ele é intocável. Esse é o ser. A sua verdadeira essência. Que é o que nunca muda. Está sempre aí. Então, como que seria se você não reagisse a esses ataques, a essas perturbações dessas vozes? Se apenas estivesse presente, sem lutar, o que aconteceria se você parasse de lutar contra essas vozes? Exato. Quando você luta contra elas, você percebe que é pior.
O que aconteceria? O que acontece quando você para de lutar? Você quer tempo para refletir sobre essas perguntas? Você quer mais tempo para responder as perguntas? Você pode, tenha o seu tempo. Eu sei. Veja bem, essas vozes ou essas interferências, quando eu digo interferências, eu digo algo que entra, que interfere, mas que não são você, não são quem você é. Elas são apenas movimentos da mente, algo no qual você está identificado. Elas são movimentos da mente, mas por que você acredita nelas? Elas parecem reais? Por que elas parecem reais? Porque elas se alimentam da atenção e da sua reação. As vozes se alimentam da sua atenção e da sua reação. Quanto mais você acredita que elas têm poder sobre você, mais forte elas parecem. E veja bem, eu não diria aqui para a gente ir buscar essas respostas nesse passado, porque esse fato está acontecendo aqui agora, e aqui agora você pode se libertar disso. Se você tivesse, digamos que você tivesse feito algo nesse passado, no passado, quem teria feito? Digamos que você tivesse feito algo no passado. Quem teria feito esse algo no passado? Você pode encontrar essa pessoa agora? Ou ela só existe como um pensamento? E se alguém tenta te prejudicar, essa pessoa pode tocar quem você é realmente? Ou apenas a sua identidade na mente? Pode. Veja bem, mais uma vez, se você trouxer essa consciência, essa conexão por aqui agora, respire nisso, medite nisso. O mundo pode tocar o seu corpo. As palavras podem tocar sua mente, mas nada pode tocar a sua verdadeira essência. Você consegue perceber isso? Ok. Eu vou repetir. Claro. Então, respire, respire fundo. Respire. Eu estou com você. Estamos aqui nesse mesmo processo. Então, veja bem. O mundo pode tocar o seu corpo. As palavras podem tocar sua mente. Mas nada pode tocar a sua verdadeira essência. Você não é o personagem nessa história. Você é aquele que vê tudo o que passa, mas não é afetado por nada. A sua verdadeira essência vê tudo o que acontece, mas ela não é afetada por nada. E por que eu digo isso? Porque você pode trazer a sua verdadeira essência para o aqui e agora, nesse espaço vazio, nesse silêncio, e ficar lá, e se nutrir lá, e desviar o foco, a atenção das distrações da mente, que é onde estão a interferência das vozes. Exato. Sim, exatamente. Existe uma forma para você sair desse jogo. Parar de lutar. Como que para de lutar? Ok. Como parar de lutar? Eu entendo perfeitamente com algo que te perturba. Toda vez que você reage, que você reforça a ilusão de que essas vozes têm poder,
você dá vida a elas, porque elas fazem e acontecem. Toda vez que você dá atenção para elas, elas têm esse poder. E se por um momento você simplesmente as deixasse ser sem resistência, não resista, apenas observe. O que aconteceria? Seja o observador. Essas vozes elas aparecem, elas vão e vêm, elas aparecem para você. Você é o que elas vê? Você é aquele que elas atacam? Você se identifica com esse ser que elas dizem que você fez ou aconteceu? O que acontece se você não se identifica com nada que elas dizem para você? Não acontece nada. Simplesmente é como se você tivesse... Sabe aquela expressão que você tem no seu ombro? Aquele animalzinho que fica falando, e você está aqui toda hora ouvindo e alimentando e conversando com ele? Elas poderiam representar isso. E aí você muda o seu foco. Você desvia o seu foco, você não dá atenção para o que elas dizem, porque você não é o que elas dizem. A forma é você descobrir o silêncio além da mente. E agora você para apenas de lutar contra ela. Apenas sinta este momento sem reagir a nenhum pensamento. Existe algo errado aqui agora, neste momento, quando você respira fundo e não reage aos pensamentos, seja qual pensamento for. Existe algo errado aqui agora, neste momento? Nem certo nem errado, simplesmente as coisas são. Nesses breves minutos, quando você traz essa consciência. Pratique isso. Pratique o reconhecimento sempre que as vozes surgirem. Pergunte-se: isso pode tocar quem eu realmente sou? Veja por si mesmo que a resposta está aí. A resposta será não. Você não pode ser tocado. Quem você realmente é não pode ser tocado por essas perturbações ou por essas perseguições. Você quer um tempo para você refletir um pouco sobre essas questões aqui agora? Tenha o seu tempo. Respire. Eu estou aqui com você, de mãos dadas. Entendo perfeitamente. Exato, esse é o ponto. Toda vez que você luta com as vozes, ou com essas personalidades, ou com essas interferências, não importa o nome, toda vez que você luta, toda vez que você reage, você trava essa luta. Então não lute, não responda, apenas volte para o silêncio dentro de você. Esse silêncio não pode ser perturbado. E fique aqui nesse silêncio. Você pode acessar esse silêncio o tempo todo. Ele está aqui. Esse espaço é um espaço sagrado, onde a sua verdadeira essência ela é intocável. E simplesmente fique. E você vai perceber que nada pode te afetar, te perturbar nesse lugar, nesse espaço. Você vai perceber, inclusive, que não há o que se libertar. Você já é livre, mas por muito tempo acreditou que não era. Agora, veja com seus próprios olhos. As vozes são apenas ecos vazios da mente. Exato. Você é o céu infinito e elas são apenas nuvens passageiras. Os pensamentos vão e vêm
entram na nossa mente as interferências, as conversas do passado, as vozes do passado, os diálogos futuros que criamos na nossa mente, são nuvens passageiras. Eles não têm o poder sobre você. Você é aquele que vê, é aquele que é, e é aquele que nunca foi tocado por nada disso. Você seria capaz agora de descansar aqui e agora, com essa informação, com essa referência desse espaço silencioso que você pode acessar a qualquer momento? E com isso, quando você percebe isso, você percebe que o jogo acabou. Fim do jogo. Você consegue perceber isso? Ok. O que eu quero dizer com o fim do jogo ou com o jogo acabou? O que eu quero dizer com o fim do jogo é a identificação com as coisas. A identificação significa tomar algo que não é você, como se fosse seu. Quando você tem a identificação com algo que não é você e você age como se fosse você. Quando você acredita que as vozes são reais e elas dizem algo sobre você. Você se identifica com elas e isso cria esse jogo que vai sendo alimentado pela sua própria energia. Você esquece que é apenas o observador. Você é o observador. Você é a essência. É como um ator. Consegue perceber a analogia do ator? É como um ator que entra em contato com um personagem que esquece que está num palco, mas que ele não é o personagem, que ele não é o palco, que ele não é a história, tão pouco a história. Você é aquele que vê tudo, que observa tudo e que pode escolher o que fica, o que sai e apenas vai para esse lugar vazio, esse espaço que é o puro silêncio. Se nutre lá, porque lá é a sua verdadeira essência. A identificação é esse processo. O que eu quero dizer com o fim do jogo? Ok. Sim. O que eu quero dizer com o fim do jogo? O jogo é essa luta que está dentro da sua mente, essa crença de que você é a vítima de algo externo, de que precisa se defender, de que essas vozes têm poder sobre você. Esse é o jogo. Quando você percebe que nunca foi realmente tocado por nada disso, o jogo termina. Porque ele só existe enquanto você acredita nele. Você não precisa mais lutar. Você apenas descansa naquilo que sempre foi. O ser imutável, o silêncio, que nunca foi afetado por nada, nem tocado por nada. Esse é o processo do fim do jogo. Então, o jogo é a ilusão. Eu entendo perfeitamente. As vozes, exatamente, as vozes podem ir e vir, mas elas, você não é elas. A mente pode fazer o barulho que quiser, mas você é o silêncio. O jogo existe porque você acha, o jogo existia ou existe porque você acha que precisa jogar. Agora que você viu que a verdade pode simplesmente sair da mesa e você ir embora, que é esse que representaria aqui o jogo, você percebe que ele perde força. Exato. Sempre que as vozes, veja bem, sempre que as vozes ou os pensamentos perturbadores surgem
Não lute. Simplesmente observe. Veja que há um espaço silencioso dentro de você, onde essas vozes aparecem. Esse espaço é você. E não se envolva com o que elas dizem. Apenas fique observando, seja o observador. Se você não reagir, não acreditar, não lutar, as vozes perdem força. Elas precisam da sua atenção para existir. Mas quando você não alimenta essa ilusão, ela começa a desaparecer naturalmente. Exato. Sempre que sentir que está sendo perturbado na mente, faça uma pausa, respire fundo, sinta o seu corpo. Olhe ao seu redor, o que está acontecendo exatamente aqui e agora. O que está acontecendo exatamente aqui e agora? Perceba que sem os pensamentos não há problema real no momento presente. A hora que você faz essa pausa e você vem para o aqui e agora, você percebe que você consegue mudar toda a situação ao seu favor. Não espere que os pensamentos ou as vozes sumam para você ser livre. Você já é livre agora. Não importa o que a mente diga, você pode seguir sua vida. Fazer o que precisa ser feito, carregar seus processos de situações de vida, sem carregar o peso, sem carregar esse peso dessa trajetória difícil. Seja como o céu, eu dou sempre esse exemplo como o céu. As nuvens vão e vêm, mas o céu não será afetado por elas. O céu nunca pode prender as nuvens. Exato. Tenha o seu tempo, você pode refletir, você pode... Tome uma água, reflita nisso. Eu estou aqui com você. Eu sei. Exato. E com isso você pode continuar a sua vida normalmente, fazendo o seu trabalho, cuidando das suas relações, sem levar essa bagagem da mente tão a sério. Apenas viva sem medo. O verdadeiro você nunca foi tocado por nada disso. Agora que você vê, ande pelo mundo com confiança e seja livre. Você é livre. Exato. Sim. Eu sei. Ah, você está me perguntando, mas o que fazer com as vozes quando essas perseguições fazem com que você passe por situações constrangedoras diante da sociedade? Como um louco diante da sociedade. Ok, eu entendo. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Mas escute, você não precisa parecer nada. Você não precisa parecer nada para ninguém. A única prisão real é o medo da opinião dos outros. Se você tentar lutar contra isso, você apenas fortalece a ilusão. Mas se você parar de dar poder a isso, você simplesmente deixa de ser o que é, sem se identificar com tudo, e tudo perde a força naturalmente. O que é mais importante para você? O que importa mais para você? A verdade da sua essência, da sua existência, ou a forma como os outros te veem? Se você realmente descobre quem você é, nada pode te envergonhar, nada pode te expor, absolutamente nada pode perceber que você não é um
um bobo, um louco, um personagem nessa história. Você consegue perceber isso? O problema só aparece quando quando você realmente dá atenção para ele. O problema só aparece grande porque você ainda o vê como um personagem. E mais uma vez eu reforço. Você é o céu aberto e não as nuvens. Você é o céu aberto e não as nuvens que passam. Portanto, meu irmão, não lute para mudar a percepção dos outros. Não tente controlar o que a mente ou o mundo. Você está entendendo isso? Não tente controlar o que a mente ou o mundo pensam de você. Apenas veja o que você é maior do que tudo isso. A liberdade não é fazer as vozes sumirem. A liberdade é saber que elas não têm poder sobre você. E se você não tocar nelas, e se você não as alimentar, um dia, sem se esforçar, elas desaparecerão como fumaça, fumaça ao vento. Eu garanto isso para você. E agora, descanse. Caminhe livre. Medite nisso. Acesse esse espaço, esse silêncio e viva isso todos os dias. Você é o silêncio, você é esse espaço. A sua essência é a própria liberdade. Você está me entendendo? Você consegue caminhar com isso? Você consegue seguir daqui com isso? Reflita quanto tempo for necessário, algumas horas, alguns dias, quanto tempo for necessário, e se preciso for, você pode me chamar. Essas informações ficarão aí, você pode acessá-las o tempo todo sem mim. E se você precisar, eu estou aqui, você pode me chamar. Você consegue seguir e refletir nisso? É o suficiente para você por hora? Ok. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta por hora? Aqui e agora? Ok. Então medite nisso. Fique com isso. Medite nisso. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz. Eu agradeço. Fique em paz. Se precisar, eu estarei aqui. Grande beijo.